Fala para quem está ao seu lado, Shalom. Shalom. Pessoal que está ali atrás, gostaria de chamar vocês a retornarem para os lugares. Hoje eu tenho uma breve palavra, não é uma palavra extensa, porque hoje nós temos ceia. Quem esteve aqui hoje pela manhã e já ceiou hoje de manhã, amém, glória a Deus. Você que não esteve aqui pela manhã, hoje nós temos ceia, Seudah Hadon, a ceia do Senhor. Glórias a Deus, Baruch Hashem, glórias a Deus, amém. Fala para quem está ao seu lado, você já recebeu uma segunda chance? Alguém já lhe deu uma segunda chance? Faça essa pergunta. E aí, alguém já te deu? Sim ou não? Sim, fala, a resposta é sim. Se eu estou aqui, é porque houve alguém que me deu uma segunda chance. Amém? Então, hoje esse culto, irmãos, ele vai ser... Quem lembra, nós já tivemos um culto que aconteceu na segunda-feira, numa segunda-feira, foi um culto especial chamado Segunda Chance. Alguém lembra desse culto? Vocês lembram desse culto, Segunda Chance? Era um desejo que o apóstolo tinha muito profundo de realizar um culto numa segunda-feira, irmãos, e chamaria Segunda Chance. Bom, vou rapidamente só fazer uma introdução e nós vamos então propriamente entrar na palavra. Hoje pela manhã, a pastora Emei esteve ministrando a porção da paraxá chamada Emor, que fala a respeito de muitas coisas sobre o processo de santificação dos sacerdotes. E se você não esteve hoje pela manhã, eu lhe aconselho a ouvir a ministração da pastora hoje pela manhã. Nós temos a oportunidade, de utilizarmos a tecnologia a nosso favor, então os nossos cultos ficam gravados e você pode ao longo da semana pegar e assistir até para recordar a palavra que foi ministrada. Você que está assistindo este culto na sua casa através do nosso canal do YouTube, que você também seja ministrado da mesma forma. Nós temos membros online de outros estados, outras nações, que vocês possam ser ricamente abençoados da mesma forma que aqueles que estão aqui presencialmente. Que o Eterno lhe abençoe, lhe guarde e fale muito ao teu coração, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém? Glórias a Deus. Então, e aí, depois de falar a respeito das questões da santificação dos Cohen, dos Kohanins, daqueles que eram os sacerdotes, a palavra então começa a direcionar e falar acerca das festas bíblicas, as festas que nós como igreja celebramos, porque o Senhor, o Eterno, Ele faz questão de colocar um selo validando essas festas e colocando ali um prazo de validade perpétuo. Alguém aqui já comeu algum alimento com validade perpétua? Alguém aqui já comeu? Você pegou uma embalagem de Cheetos e lá estava assim, prazo indeterminado, sem validade. Alguém aqui já comeu algum alimento? Hoje, graças aos conservantes, tem alimentos que é praticamente perpétuo, né? Você já viu um vídeo de uma pessoa, uma mulher que ela tem uma caixinha de um Big Mac, com o Big Mac, já tem acho que 30 anos aquele Big Mac, e ele está quase do mesmo jeitinho. Pois é, o Eterno, ele já tinha acesso ao mesmo conservante que as redes de fast food têm hoje, e ele colocou nas festas, isso daqui não perecerá, não terá prazo de validade. E aí ele diz acerca das principais festas, que é Pessa, Shavuot, Sukkot, que é Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Fala a respeito da festa semanal do Shabat. 6 dias você trabalha, o 7º dia é o dia do descanso. Fala sobre Rosh Hashanah e fala sobre Yom Kippur e fala a respeito da importância de você cumprir o mandamento que é ir celebrar essas festas. Você sair da região que você está, ascender a Israel e celebrar então estas festas. Falei hoje no finalzinho da palavra da pastora Aimee, o como que cumprir este mandamento era um excelente benefício, irmãos.
é aquele tipo de coisa que Deus pede para você fazer, você não entende o porquê, mas entendendo ou não, Ele lhe abençoa, pela sua obediência. Então, que sentido fazia você ter uma fazenda, você ter um campo, você morar longe, e determinada época do ano você ter que sair do conforto da sua casa, pegar toda a sua família, pegar alguns animais e ir rumo a Jerusalém para celebrar uma festa, irmãos? Que benefício essa pessoa teria por fazer isso? Maior e poderoso benefício, irmãos, é você estar em dias com o Eterno, e isso já basta. Isso já basta. É mais ou menos assim: por que eu adoro a Deus? Né? Faz essa pergunta para quem está do lado. Por que você adora a Deus? Por quê? Por que você precisa adorar a Deus? Qual é a melhor resposta? Porque Ele é digno. Glórias a Deus, simplesmente assim, porque Ele é digno da nossa adoração. É por isso que nós o adoramos. Você não adora a Deus, para Ele ficar mais feliz com você, para Ele te abençoar mais. Não, primeiramente, nós adoramos a Deus, porque Ele é digno, irmãos. E Ele nos abençoa, se Ele quiser, ou se Ele não quiser, porque Ele é Deus. Não é porque você adorou mais, você está me entendendo? Às vezes nós negociamos com Deus algumas coisas como se fosse moeda de troca, entendeu? Eu vou fazer isso para Deus, porque aí então Ele vai me abençoar, entende? E nós adoramos Ele primeiramente porque Ele é digno de toda adoração. A palavra nos reforça isso. Então tem mandamentos, irmãos, tem coisas que nós fazemos em direção a Deus, que talvez a gente não faça ideia qual o benefício daquilo. E aquele povo, por muito tempo, talvez não fazia ideia qual era o benefício, mas hoje, quando nós olhamos no decorrer da história, e olhamos para este povo que fez e obedeceu, entendendo ou não entendendo, mas obedeceu, isso fez diferença na vida deles. Ao ponto que hoje os dados, as estatísticas, mostram o que aconteceu com esse povo. Prosperou tanto que mesmo um povo numericamente tão pequeno, detém grandes riquezas, grande parcela de recursos estão na mão deles. E o motivo pelo qual o Senhor chamava para eles fazerem esta peregrinação, não era explícito o que é que eles iriam colher. Então tem coisas, irmãos, que nós fazemos, então, por exemplo, questões de mandamentos acerca de alimentação, que hoje a tecnologia pode atestar do porquê não comer certos tipos de alimentos, o porquê não fazer certas misturas de alimentos, o porquê não usar linho e lã ao mesmo tempo, entende? 2 tipos de tecidos juntos. Hoje a tecnologia consegue atestar, mas e naquela época? Não precisamos nem ir muito longe. E 100 anos atrás? A tecnologia ainda não atestava, então era só obediência pela obediência. E qual que era o resultado daqueles que iam nessas festas, iam peregrinar? Eles naturalmente, eles acabavam cumprindo um outro mandamento, que era durante essas festas, não tinha como eles estarem trabalhando. Então imagina, eles não levavam o celular para ficar comercializando, para ficar publicando, para ficar divulgando o seu negócio. Eles não levavam o computador para ficar fazendo planilha, entende? Então eles deixaram a terra, da onde vinha o sustento, da onde vinha a produção, e eles vão rumo a celebrar uma festa, irmãos, que geralmente passavam no mínimo 7 dias celebrando, fora os dias indo e fora os dias retornando. Vocês estão entendendo? Então olha a separação para Deus. Muitos pensavam, poxa, mas se eu for nessa época, eu posso perder uma safra, eu posso perder o dia certo da colheita, eu posso perder o dia certo para plantar, e o meu vizinho, que não vai subir para celebrar essa festa, eu até me arrepiei todo, ele vai ter vantagem, ele vai cuidar melhor do animal, ele vai cuidar melhor da colheita, e ele vai vender mais do que eu. Vocês estão entendendo, irmãos? Então isso até hoje, quando você pensa, poxa, será que eu vou ou não vou
fechar o meu negócio no sábado. Primeira coisa que nós pensamos, mas aí eu vou ganhar menos, porque sábado é um bom dia para o comércio estar aberto. É ou não é? Então esse pensamento já tinha desde lá de trás. Mas o que acontecia quando eles iam peregrinar e estavam lá celebrando esta festa? Eles faziam uma coisa que muitas vezes e até hoje nós negligenciamos e não fazemos, porque precisamos focar no trabalho. Então, primeira coisa que eles faziam, eles estavam adorando a Deus. Primeira coisa, entende? Então, coisa que você que é cristão, você que é mega reinense, você que tem a rotina de vir para o culto, de ir para a célula, você está em dias nisso. Mas então eles iam para esse lugar para celebrar a festa. Estavam em Jerusalém. Só que o que acontecia quando eles estavam lá celebrando a festa? Eles faziam uma coisa que hoje em dia os coaches cobram milhões para te ensinar: o poder do network. Então eles estavam lá celebrando, e todos que estavam celebrando eram homens tementes ao Senhor, que valorizavam as instruções do Senhor, das mitzvot, dos mandamentos, e por isso prosperavam sem dano, sem culpa, sem ressentimento, entende? E então ali esses empresários da terra, esses agrônomos, esses agropecuaristas, agora eles estavam todos reunidos, celebrando ao Senhor e fazendo network, trocando cartão, fornecedor, não, pode deixar, eu já compro a sua próxima safra, me dá tantos % dela, porque isso me interessa. Vocês estão entendendo? Coisas que às vezes, irmãos, nós hoje, nos dias de hoje, não valorizamos. Você estar numa reunião de negócios, você estar em uma festa de um fornecedor teu, de um cliente teu, de um parceiro, de um colaborador, você está me não, isso é só uma festinha, eu não vou, eu preciso trabalhar. Você está me entendendo? Ou seja, eles estavam nesse ambiente, e neste ambiente, irmãos, gerava mais duas coisas. A primeira, além de fazerem ali, divulgar o que é que eles estavam fazendo, fazer, daqui a pouco vai estar pronto, eu vou ter animais com esse porte, pronto, vou ter com essa linhagem. Ou seja, estavam ali divulgando o que eles estavam fazendo, mas mais do que isso, eles, para poderem estar naquelas festas, celebrando e cumprindo o mandamento ao Senhor, eles precisavam se organizar mais do que aqueles que não iam para as festas. Então, como eu não vou poder estar trabalhando esse dia, eu preciso me programar melhor, eu preciso ter mais reservas, eu preciso correr um pouco neste preparo, por exemplo, do solo, para poder estar lá. Você está me entendendo? E isso naturalmente fazia com que eles tivessem essas duas vantagens empresariais. A primeira, que era do planejamento, coisa que, por exemplo, o brasileiro não tem tanto isso comparado a pessoas de nações onde tem inverno rigoroso. Então, quem é de uma nação com inverno rigoroso, eles precisam se planejar mais do que nós brasileiros, que moramos numa nação com clima praticamente tropical, onde as estações não têm grandes variações. Entende? Mas, por exemplo, nações que têm invernos rigorosos, eles têm que obrigatoriamente se planejar muito mais do que a gente, porque todos sabem que no inverno eles não conseguirão produzir o que produzem no verão, por exemplo. Entende? Então eles tinham essas duas vantagens: planejamento e relacionamento. Não à toa, a palavra do Senhor diz que é na comunhão dos irmãos que Ele ordena bênçãos. Ou seja, no momento de compartilhar, de dizer o que você está fazendo, de apresentar o teu negócio, de você fazer o marketing do teu negócio. Você está me entendendo? Porque às vezes você está só no trabalho, foca, cabeça para baixo, bora botar para trabalhar, tem que fazer, e às vezes você fala pouco do teu trabalho, divulga pouco, mostra pouco, entende? Então eles tinham essa oportunidade, pelo menos 3 vezes ao ano, para divulgar e mostrar um para os outros e fortalecer relacionamentos, vínculos, acordos, negócios, pelo menos 3 vezes por ano. Amém? Baruch Hashem, glórias a Deus. O que aconteceu com essa luz aqui, minha gente? É a estação que mudou, Chegou agora no outono. Amém? Bom, falando de festa, uma das festas
mais importantes e a que nós celebramos 30 dias atrás foi Pessa. Fala para quem está ao seu lado, Pessa, que é a Páscoa. Então, o calendário festivo, ele não começa em qualquer festa, ele começa especificamente em Pessa. Que marca o que, Pessa? O que marca Pessa? A saída do povo que estava escravo e agora estava livre, ok? E agora começa então a contagem de todas as festas. De Pessa até Shavuot, 49 dias. E no meio desse caminho tem uma outra festa, que é a contagem do Homer, que dura 49 dias, de uma festa até a outra. Hoje estamos no 31º dia. Já entramos no 31º dia, ou seja, tem mais 18 dias até chegarmos em Shavuot, que é na entrega da Torá, na outorga dos mandamentos, no Sinai, mas também é no mesmo dia em que o Espírito Santo, o Ruach HaKodesh, é liberado. Baruch Hashem, glórias a Deus. E aí o que acontece, irmãos? Hoje, especificamente hoje, porque nós começamos Pessa 31 dias atrás, no dia 14 de Nissan, de 14 para 15 de Nissan. Porém, hoje, 30 dias depois de Pessa, é Pessa Sheni. Fala para quem está ao seu lado, Pessa Sheni. Pessa Sheni seria a segunda Pessa, a segunda Páscoa. Olha só, como se não bastasse celebrarmos a Páscoa. A Páscoa ela dura 8 dias, mas celebra-se no primeiro e no segundo com jantar. E aí começa-se a contagem do Homer, 49 dias, e como se não bastassem, no 30º dia, ainda temos agora, duplamente, de novo, a Páscoa chega. Ué, mas como assim? Eu nunca ouvi isso, pastor, que loucura é essa? Por que tem que ter de novo outra Páscoa? É o seguinte, Pessa Sheni é porque 30 dias atrás, no dia 14 de Nissan, existia pessoas que não estavam no meio do arraial, que estavam reclusas do arraial, porque estavam com tsarat, estavam de alguma forma enfermos ou impuros, e não puderam celebrar Pessa. Então agora eles retornaram para casa, retornaram para o seu convívio, e eles têm o direito à segunda chance. Fala para quem está ao seu lado, segunda chance. Quem lembra dos 2 passarinhos que eu ministrei semana passada? Alguém lembra aqui dos 2 passarinhos, semana passada, não, semana retrasada? Semana passada eu falei do quê? Dos 2 bodes. Agora nós estamos falando da segunda Pessa, a segunda chance. Aquele que teve acesso a uma segunda chance. Você que por algum motivo você perdeu essa movimentação, você não entrou nesse portal, você não se planejou, você não sabia que era Pessa, quando você viu, passou, você só comeu o ovo do... eu ia falar, o ovo do coelho, ficou legal, o chocolate do coelho, e você nem sabia da Pessa, e você falou, mas perdi, agora só ano que vem. Tem a segunda chance para você, é hoje. Glória a Deus, glória a Deus, para você não ficar de fora. Poxa pastor, eu queria muito ter participado, eu via nas publicações, foi um jantar lindíssimo, eu não pude estar. Então você tem hoje e amanhã, na verdade foi hoje até antes do pôr do sol, e até amanhã o pôr do sol, onde você pode celebrar, você pode inclusive pegar o nosso vídeo, acompanhar, colocar na tua casa e fazer um outro jantar de novo. Ah, pastor, mas não vai ter a mesma graça, eu já participei do primeiro. Não precisa, você já participou do primeiro, mas e quem não participou do primeiro? E quer aproveitar e não perder esta chance, desta movimentação. Tá certo isso? Vocês estão rindo, eu não estou achando engraçado. Ah, agora, vocês sentiram a pressão? Brincadeira. Amém. Então, é porque eles estão brincando, eles estão achando que é videogame lá atrás. Brincadeira, gente. Tá, o computador está travando, né? Ora nele, gente. Ou exorciza ele. Amém. Aonde eu estava? Na segunda chance. Não é mesmo? Então, irmãos, quão você valoriza uma segunda chance? Já teve algo que você viveu, que você só não fica, gente, deixa de um jeito só.
Isso, deixa assim, pronto, tá ótimo. 4 pessoas lá. Fica só uma e não mexe mais em botão nenhum. Você já teve na sua vida, distrai gente, né? Vou botar eles para vir pregar aqui, aí eu vou ficar lá, mexendo. Distrai, gente, eu estou aqui num foco na palavra, vocês não fazem ideia, para não perder a linha de raciocínio. Vocês me conhecem, gente, se eu perco o foco, eu vou parar lá em Manacapuru, e vocês vão depois ficar reclamando que o pastor demorou com o culto. Ajuda. Estou aqui focado. Eu já nem ia pregar o que eu estou pregando, então eu já estou saindo um pouco da rota. Mas eu estou sentindo que é para ir para esse lado. Amém? Então, quem aqui já teve um momento da sua vida que você deixou passar uma grande oportunidade e que você não teve a segunda chance? Levanta a mão. Levanta a mão. Você que já, se arrependimento matasse, você já estava mortinho da Silva. Você fala assim, eu não acredito que eu perdi essa oportunidade. Se eu receber meia oportunidade de novo dessa, eu abraço, que eu não largo de jeito nenhum. E você não teve uma segunda chance para agarrar essa oportunidade. Então, irmãos, aquele que tem uma segunda chance, ele tem que ser no mínimo muito grato, porque você já provou de coisas na sua vida que você não teve ainda a oportunidade de receber uma segunda chance, não é mesmo? Sabe aquela palavra que você falou, aquele comentário que você fez que você não devia ter feito? Aí você, por que eu fiz, cara? Me dá uma chance de consertar. Aí você tentou consertar, ficou pior. Não é mesmo? Ficou pior. Aí você fica, poxa Deus, me dá uma chance para eu reparar isso daqui. Então, aqui você vai vendo que aquele que recebeu uma segunda chance, irmãos, recebeu algo muito importante. Recebeu ou não recebeu? Aquele que recebeu uma segunda chance, recebeu algo muito importante. Porque tem coisas na vida, irmãos, que nem tudo está no nosso planejamento, nem tudo está no roteiro. Nós somos pegos despercebidos, e talvez por você estar despreparado, você não aproveitou bem essa oportunidade e perdeu essa chance, não é verdade? Então este culto, irmãos, é para nós trazermos algumas reflexões, e o que significa estas segundas chances que nós já tivemos ao longo da nossa vida. Irmãos, eu gostaria de neste momento fazer uma oração, porque eu sei que talvez você possa em alguns momentos da sua vida ter dito já, para mim não tem mais jeito, para mim eu já tentei tudo que dava, eu já fiz tudo que dava para fazer, eu já me esforcei o que tinha que esforçar, mas não tem jeito. Se você já falou isso, ou se você já pensou isso, em algum momento da sua vida, eu quero orar por você nesse momento. Baixe sua cabeça. Senhor, eu te louvo e te agradeço, meu Pai, por esta noite, por este culto, por esta palavra, e pela vida de todos que estão aqui presentes. Eu sei que essa palavra, ela chegou primeiramente no seu coração, meu Pai, e o Senhor está conectando ela a estas vidas que aqui estão. E eu peço, Senhor, em nome de Yeshua HaMashiach, que aqueles que em algum momento das suas vidas, mas principalmente aqueles que nesse momento têm passado pelas suas cabeças o pensamento de que para eles não veem uma outra forma de solução, uma outra forma, pois se veem em uma rota de já terem tentado muitas coisas, mas ainda assim não conseguiram, Senhor, ter o resultado em que eles desejam obter. Eu oro, Senhor, em nome de Yeshua HaMashiach, para que as correntes que têm aprisionado
estas mentes, fazendo com que eles enxerguem, Senhor, mentiras e sentenças de acusação, que os prende, Senhor, a palavras de que eles perderam a oportunidade da vida deles, e de que eles já tentaram ou fizeram tudo que poderiam ter feito, mas que não conseguiram obter o resultado que eles tanto desejam, Senhor, o vencer a certas áreas. Eu declaro em nome de Yeshua HaMashiach, meu Pai, que nesse momento o Senhor possa estar gerando nos seus corações e nas suas mentes, meu Pai, uma convicção de que a palavra final vem do Senhor, meu Pai. Não existe palavra humana, ou não existe palavra que possa um dia ter sido lançado por alguém ou pelo inimigo das nossas almas, meu Pai, que seja maior ou mais definitiva do que a palavra final que vem daquele que é eterno. Em nome de Yeshua HaMashiach, eu declaro agora estas correntes e prisões de pensamentos sendo quebradas em nome de Yeshua HaMashiach, e que eles possam, Senhor, a partir desse momento, começar a ver um horizonte um pouco mais longe, que eles possam, Senhor, se apegar, meu Pai, a promessas que estavam empoeiradas, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém, amém e amém. Amém. Glórias a Deus. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para você. Eu não sei quantas oportunidades você perdeu, quantas chances você já acha que desperdiçou, mas eu quero falar uma coisa para você. Existe uma forma, eu sei que tem N formas de você tentar com que as coisas tenham bons resultados, mas a conclusão que eu consigo tirar ao longo de 12 anos de caminhada com o Senhor, é que existe uma fórmula, irmãos, para que você possa ter um sucesso, que talvez até a sua fé é confrontada, de se você consegue chegar ou alcançar ele ou não, e essa resposta é Ani Adonai, eu sou Adonai. Quando você olha para o sucesso, para os planos, para os projetos que você imagina ou que você deseja a longo prazo, para mim a única receita ou a melhor receita para isso se concretizar e que você não fique pelo meio do caminho, ou que isso se realize, mas que você perca um monte de coisa no meio do caminho, é Ani Adonai, eu sou Adonai. Não é à toa que ele diz, eu sou o que sou. Eu sou Adonai no passado, eu sou Adonai no presente, eu sou Adonai no futuro. Você entender essa simples citação dele dizendo quem ele é, faz toda a diferença. Todas as vezes, irmãos, que você se vê diante de um grande desafio na sua vida, se você lembrar disso, Ani Adonai, eu sou Adonai, você naturalmente pode ter a sua fé ampliada em no mínimo 7 vezes mais, porque você não mais vai enfrentar essa situação pela força do seu braço, você vai enfrentar essa situação porque Ele é Adonai. Você está me entendendo? E para Ele, que é Adonai, não existe nada que seja impossível. Você está me entendendo? Até você que acha que perdeu a chance da sua vida, Ani Adonai, Ele é Adonai, para te dar uma chance ainda maior. Você está me entendendo? Agora, você pode olhar para a chance que você perdeu e falar, já era, acabou para mim. Nunca mais vai passar essa chance. Nunca mais vai passar esse cavalo selado para eu catar ele. Nunca mais. Quem diz nunca mais? Quem está dizendo nunca mais nos seus pensamentos? Você está me entendendo? Ani Adonai, para ele é impossível. Fala para quem está ao seu lado. Não. Aquele que prometeu é fiel para cumprir, meus irmãos. Porém, ele precisa estar no lugar certo. Irmãos, achar que não...
para mim já não tem mais jeito, eu já tentei várias formas, eu estou na igreja, já sou macaco velho de igreja. Não, irmãos, vamos lembrar de Noé. Nós gostamos do número 7, o número Sheva, não é mesmo? Lá em Gênesis 7, conta a história de Noé. Noé era um tzadik, era um homem justo, era um homem correto, e diz que em toda a terra ele era o homem mais justo, irmãos. Mas o que aconteceu com Noé? Noé então um dia ouve a palavra do Senhor, ouve a voz do Senhor, e o Senhor o comissiona a fazer uma obra que nunca antes fora realizada. E ele gasta anos, irmãos, anos, fala para quem está ao seu lado, anos, muitos anos, construindo algo que nunca havia antes sido construído. E muitos, irmãos, chamava ele de louco. Você é louco, para que isso? Para que isso? Tantos anos, entra ano, sai ano, e Noé construindo algo nunca antes realizado, nunca antes construído, uma obra gigantesca, irmãos, anos. Você acha que o que aconteceu ao longo destes longos anos? Dúvida, insegurança, frustração. Você está me entendendo? E aí, vale a pena continuar fazendo isso? Irmãos, uma coisa nós podemos e devemos aprender com Noé: eu só vou parar quando terminar. Eu não vou desistir no meio do caminho. A obra que o Senhor começou a fazer na minha vida, Ele há de concluir, e eu não vou desistir no meio do caminho. Você está me entendendo? Meus irmãos, se ele tivesse desistido no 10º ano, irmãos, 10 anos construindo, já é muito tempo, irmãos. Ninguém saberia quem foi um dia Noé. Você está me entendendo? Parte, irmãos, uma grande parte do legado que você vai deixar nessa terra, ele precisa da sua perseverança. Muitos legados já foram enterrados. Ali na Boulevard está cheio de legado enterrado, meus irmãos, porque ele não houve perseverança. Existiam ali, irmãos, legados gigantescos, mas que nunca foi conhecido, porque foram enterrados juntos com o cansaço, a frustração e a desistência. Então coloca uma coisa na sua cachola: para mim desistir não é uma possibilidade. Não pode ser uma possibilidade. Se você conhece, se você sabe, Ani Adonai, Ele é Adonai, Ele está contigo, meus irmãos. Ele te fortalece hoje, Ele te fortalece amanhã. O cansado Ele levanta, o que chorou hoje amanhã se alegra. Você está me entendendo? O choro dura uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Eu não vou desistir, eu não vou parar no meio do caminho. Ele é Adonai, Ele é eterno, meus irmãos, e se Ele me chama a ser a sua imagem e semelhança, eu vou caminhar como Ele. Entende? Hoje, irmãos, o que mais se assemelha com a eternidade é perseverança, porque a eternidade é uma perseverança sem fim. Você está me entendendo? Ele é fiel, e essa palavra persevera hoje, amanhã e depois de amanhã, e eternamente. Você está me entendendo? Todas as palavras, Ele é fiel, Ele é poderoso, Ele é Adonai Errad, Ele é o Senhor dos Exércitos. Essas palavras, esses decretos, irmãos, eles ecoam eternamente. As palavras que você tem do Senhor, que elas continuem ecoando dentro de você eternamente. Amém? E aí, Noé está lá, dia após dia, sendo ridicularizado, sendo zombado, vindo dúvida, a própria esposa, os próprios filhos. Que loucura é essa? Deixou de fazer muita coisa, deixou talvez de ganhar dinheiro, abriu mão de muita coisa para construir aquele barco, meus irmãos, e agora o barco está pronto, em Bereshit 7, e o que acontece? Então 7 animais puros, 7 pares de animais puros, se achegam e entram na arca, e mais um par de cada animal impuro
também entra na arca, e então a arca se fecha, e agora começa a chover, e a terra toda é cheia, e toda a terra é agora, o que acontece com toda a terra? Reset, toda a terra perece, menos Noé dentro daquela tevá, daquela arca. E ali ele passa dias, ao ponto que nós entramos agora em Bereshit 8, e a palavra diz o seguinte: o Eterno se lembrou de Noé. Quanto tempo Noé passou dentro do barco? Praticamente 1 ano, irmãos, 1 ano, ou chuva demorada. Se você acha que está chovendo muito em Manaus esse ano, imagina, choveu, e inundou, e as comportas do céu, e as comportas da terra, elas se rompem, e toda a terra é cheia de água, e agora Noé, que construiu aquele barco, passa 1 ano dentro dele, no meio daquele aguaçal. Quanta coisa não passa na cabeça de Noé? Quanta coisa não passa na cabeça de Noé, irmãos? 1 ano, e aí quando eu vou sair daqui? Só trabalho. Você imagina o tanto que esses animais não deram de trabalho para Noé? Você consegue imaginar isso? Trabalhando pesado, irmãos, construindo aquele barco, e agora mais aquele tempo trabalhando dentro daquele barco. Você já imaginou isso? Trabalho, irmãos, trabalho. Só que eu vou falar uma coisa: quando você persevera em uma coisa, o Senhor te dá essa habilidade para perseverar em todas as outras coisas. Então, se você perseverou construindo o barco, você vai perseverar dentro do barco. Era melhor estar dentro ou fora do barco? Dentro. Então levanta a mão para o céu e dê glórias a Deus. Hoje você está dentro da tevá, hoje você está dentro da igreja, meus irmãos. É isso que é a tevá. Se está difícil para você hoje, imagina quem está fora. Você está me entendendo? Consegue levantar a mão para o céu e dizer aleluia, glória a Deus, porque hoje eu estou na tevá. Quantos você conhece que está longe da igreja, meus irmãos? E se ainda está entre nós, está mais para lá do que para cá. Conhece alguém que já esteve na igreja e hoje está fora, e está mais para lá do que para cá? E você conhece alguém que saiu da igreja, não voltou mais, e já foi promovido para outro lugar? Então dê glórias a Deus que nós estamos aqui. Baruch Hashem. E aí o que acontece? Na Bereshit 8, a palavra diz: o Senhor se lembrou de Noé. Entende? E as águas começaram a baixar. Te faço uma pergunta: Noé se esqueceu do Senhor? E o Senhor se esqueceu de Noé? Sim ou não? Mas a palavra diz que o Senhor se lembrou de Noé. Então significa que ele se esqueceu? Fala para quem está ao seu lado: a sua perseverança chama a atenção de Deus. A sua perseverança atrai os olhos de Deus. Amém? E então, irmãos, assim como quando a palavra diz, o povo estava quase 400 anos no Egito, e a palavra diz, e então o Senhor se lembrou do povo que estava sendo escravizado. E aí? O Senhor se esqueceu deles? Manda lá, deixa eles lá, comer um bocado de barro, e daqui a pouco eu vou conversar com eles. Fala assim para quem está todo: nananina não. Moisés, Noé passou 1 ano dentro daquela arca. Por quê? Alguém faz ideia? Por que ele passou 1 ano dentro daquela arca? A resposta é, porque foi necessário. O Senhor estava trabalhando na vida dele, irmãos. Ainda tinha coisa que o Senhor precisava trabalhar na vida do homem, que daria o recomeço agora para a humanidade. Então tem coisas que o Senhor está trabalhando na nossa vida, que Ele não precisa dizer o porquê que está demorando, mas Ele está trabalhando, Ele está te treinando, Ele está dentro da tevá, trabalhando em você a estrutura, para quando você for promovido para a próxima fase. Você está me entendendo? Desistir no meio do caminho, abandonar o barco é a pior coisa que você pode fazer, porque essa fase daqui a pouco, você vai se ver no mesmo lugar, tendo que passar pela mesma situação, porque Ele continua querendo trabalhar isso na sua área.
isso na sua vida, essa área na sua vida. Baruch Hashem, glórias a Deus. Então o Senhor se lembra e as águas começam a baixar, e aí o que Noé faz? Noé pega então um corvo e solta o corvo, e o que acontece com o corvo? Ele roda e não volta. Então o que Noé faz? Ele continua vendo as águas baixando, ele pega uma pombinha, solta a pombinha roda, o que ela faz? Volta. Depois ele solta a pombinha de novo. Quantas vezes ele solta a pombinha? Quantas vezes ele solta o corvo? Alguém está lembrando aqui dos pombinhos da oferta da Parashá retrasada? Alguém está lembrando? À toa? Claro que não, claro que não. A pombinha solta agora pela segunda vez, não sabemos se é a mesma ou se era outra, ela retorna trazendo o que no seu bico? O que ele está trazendo a pombinha, gente? Um pão com tucumã e queijo coalho? O que ele traz? Um ramo, fala para quem está sentado, um ramo. Um ramo do quê? Um ramo de quê? Fala para quem está sentado, um ramo de esperança. Um ramo de esperança. O que foi minha esposa? Ah, tá. A pastora está defendendo vocês, que eu fico fazendo pergunta. É claro. Para mexer com você. E aí, um ramo de esperança. Por que o corvo não voltou, mas por que a pombinha voltou, trazendo um ramo de esperança? Porque os corvos, eles estavam o quê? Preocupados com a sua fome, e eles estavam o quê? Comendo as carniças que estavam agora aparecendo sobre a terra. Os corvos falam daqueles que olham para o que está morto, e a pomba é aquela que tem olhos focados. Não é à toa que em Cantares diz, ó pomba minha, é aqueles que têm olhos focados, que olham para o Senhor e não perde o foco. Você está me entendendo? Aquela pombinha saiu com um propósito, e ela volta com a manifestação do propósito no seu bico. Você está me entendendo? O corvo foi comer o que? Carcaça, podridão. Ele se refere ao que? Aquele que voltou ao pecado, aquele que voltou a comer o homem morto, literalmente. Você está entendendo? O corvo é um animal que come, geralmente vive em cemitério, que come carcaça de animal e de ser humano. Então esse corvo, irmãos, fala que é aquilo que nós devemos nos afastar. Aquele que recebeu segunda chance, você está me entendendo? Tem que caminhar adiante e não ficar olhando para trás, para o homem morto, para o homem que está sepultado. Aquele que sai da tevá, que sai da arca como corvo, ele roda, e agora os olhos dele começam a ver as coisas que ele deixou para trás da época, quando ele não estava na arca, quando ele não estava na igreja. Você está me entendendo? E ele volta a comer aquela podridão, aquela sujeira. Mas a pomba não. Ela tem olhos para o Senhor, ela tem olhos para a frente, ela tem olhos para a eternidade. A pomba representa o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, aquele que nos conduz para a eternidade, aquele que nos conduz adiante, irmãos. Segunda chance, fomos todos nós que um dia reconhecemos, irmãos, que o Senhor nos apresentou um novo e vivo caminho, e então nos foi proposto caminhar de uma forma diferente. A segunda chance, essa segunda Pessa Sheni, que chega para aquele povo, era para as pessoas, irmãos, que estavam cheios de chagas, as pessoas que estavam cheios de tzarad, as pessoas que estavam impuras, por conta das suas falhas, dos seus pecados, mas eles tiveram uma segunda chance. A eles foi proposta uma segunda chance. Você estava afastado, você estava recluso, você estava na caverna escondido, você estava longe deste corpo, mas lhe é proposto uma segunda chance. Baruch Hashem, glórias a Deus. Perdão. Ou seja, segunda chance para aquele que entendeu, que deixou para trás uma vida velha, irmãos, e que não vale a pena
flertar com ela, negociar com ela. Para trás ficou, entende? Seu passado para trás ficou. Eu olho para o alvo e é para lá que eu prossigo. Baruch Hashem, glórias a Deus. Focar adiante, para frente, para o cumprimento das promessas daquele que é eterno, e não para as falhas do passado, aquele que fica contabilizando o pecado. Não sei, vou contar uma história para você. Certa vez, chegou um homem que se esforçava muito para viver uma vida reta diante do Senhor, e esse homem, ele era dedicado nas coisas do Senhor, na leitura da palavra, na oração, no jejum, e então muito parecido como Jó, um dia chega Satanás diante do Senhor, e diz: esse homem, ele tem coisas obscuras, esse homem tem coisas que ninguém sabe, eu vou lá tentar ele, e o Senhor diz: vai lá, eu conheço o coração dele. E então, Satanás chega diante desse homem, e começa a dizer: você se acha o santarrão, você se acha o bonzão, você se acha o pregador das galáxias, você acha que é o imbatível, que nada te para, mas eu sei o que você faz quando ninguém vê. E então esse homem, ele olha para o inimigo das nossas almas e ele diz: pois bem, então eu vou lhe falar as coisas que você nem sabe. Você conhece o meu passado, você conhece as coisas que ninguém da minha família vê, mas tem uma coisa, Satanás, que você não sabe, são os meus pensamentos. Só o Eterno conhece os meus pensamentos. E ele diz: você está com o seu caderninho aí? Então, pois bem, anote todos eles. E esse homem começa a relatar todos os pensamentos que vinham na cabeça dele. Olha, eu tenho pensamento suicida sim, olha, eu tenho pensamento de adultério sim, olha, eu tenho pensado sobre isso, olha, eu tenho pensado sobre aquilo. E ele começa a colocar ali diante de Satanás todos os pensamentos mais sujos que existia na sua mente. E então Satanás começa a salivar, começa a babar em cima de toda aquela lista, e ele começa a escrever com muito prazer todos aqueles pensamentos, e ele, cada linha que ele preenche com mais fome, com mais sede. Ele diz: eu vou te destruir por conta de todos eles. E esse homem, ele continua, e ele vai colocando para fora todos os pensamentos, e aí Satanás está aqui, agora sim eu tenho tudo que eu precisava, eu sabia que eu estava certo, eu vou lá agora para te acabar. E então esse homem, ele olha: ei, peraí, mas antes, escreva uma coisa aí embaixo, 1 João 1,9, se confessar os seus pensamentos, Ele é fiel e poderoso para o quê? Para o quê? Para perdoar todos eles, ou seja, não tem mais pecado, escondido, não tem mais nada, confessei, coloquei para fora todos eles, não tem mais nada que me incrimina entre você e o Eterno, não tem mais nada, está aqui, está tudo. Ou seja, irmãos, uma vida de alguém que reconhece que recebeu uma segunda chance. E muitas vezes nós achamos que pecado é o que nos define, mas o que nos define não é pecado, o que nos define é a nossa santidade, porque pecado, até a palavra do Senhor diz, que Ele lança todos eles no mar do esquecimento, e se nem Ele faz questão de lembrar, por que muitas vezes nós caminhamos agindo como se fossem medidos pelo nosso pecado? Nós somos medidos pela nossa santidade. João 13, e Yeshua diz para os seus discípulos: o meu discípulo é aquele que caminha comigo, e é aquele que mais ama o próximo. Ou seja, o que Jesus está falando? O meu discípulo, aquele que é medido por ser um discípulo meu, é aquele que olha para mim e me imita, é aquele que caminha como eu caminho. Ou seja, o que nos define, a nossa definição, a nossa medida é pela santidade, é pelo quanto mais a gente se santifica, e não por quanto mais a gente se suja. Você está me entendendo? Ou seja, alguém que entendeu, que recebeu uma segunda chance na vida, é alguém que está olhando para frente, e não para os pecados do passado. Você não se define mais pelas suas falhas, pelos seus erros, aquilo definia o seu velho homem.
Entende? O homem caído, o homem morto. Mas qual que é o problema, irmãos? O problema não é o pecado em si, mas é o quanto tempo, muitas vezes, você demora a confessar o pecado. Fica flertando, fica lá negociando. Não, mas isso daqui de novo, poxa Deus, de novo. Não tem jeito para mim mesmo. Confessa de novo, se arrepende de novo. Entende? Porque no começo, não, está tudo certo, eu vou confessar todas as vezes, vou tirar isso. É como essa história, irmãos, enquanto você não confessa, isso está lá no livrinho. Mas quando você começa a tirar para fora, você toma posse de 1 João 1,9. Se confessar os seus pecados, Ele é fiel para perdoá-los todos. Ou seja, não te define mais, te define até você se arrepender e pedir perdão. Enquanto você estiver nesse flerte, nessa negociação de confesso, não confesso, o que vão pensar, o que vão achar, você está me entendendo? Ele está ali, não tem acesso à segunda chance, abriu, tirou aquilo, pumba, recebe uma nova chance. E nós estamos falando de segunda chance, mas quantas chances você já não recebeu? Nós já perdemos a conta, irmãos, quantas chances nós já recebemos. É verdade ou não é? Quantas chances? Não foi uma, não foi duas. Quantas chances? 3, 4, 5, 10, 20, 50. Quantas chances nos foi dada? Quantas chances? Incontáveis. Incontáveis. Porque assim são as misericórdias daquele que é eterno. Ele não contabiliza as nossas falhas, Ele lança todas elas no mar do esquecimento. Você está me entendendo? Senhor, eu ministro nessa noite, meu Pai, para que toda falha, todo erro, toda má decisão, toda decisão repetida, meu Pai, consciente e inconsciente, que elas não tenham mais poder de definir os seus filhos, meu Pai, mas que eles possam sair daqui esta noite com a sede, com o desejo de colocá-las todas diante do Senhor, para que eles possam estar, Senhor, de mãos limpas, meu Pai, e que eles possam receber a nova e bela chance que o Senhor está os apresentando, sempre que necessário, porque o Senhor é aquele que não desiste, o Senhor é aquele que não se cansa, o Senhor é aquele, meu Pai, que é eterno e é poder maior sobre toda e qualquer situação, sobre todo e qualquer pecado. O Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O Senhor é justo, o Senhor é correto e o Senhor é bom. Então eu declaro, meu Pai, em nome de Yeshua HaMashiach, meu Pai, que hoje os teus filhos possam sair daqui esta noite, tomando posse, meu Pai, da identidade que o Senhor os deu de filhos, filhos do Senhor, e não filhos da mentira, e não filhos da confusão, e não filhos das trevas, e não filhos das acusações, em nome de Yeshua HaMashiach, amém. E amém, glórias a Deus. Glória a Deus. Eu precisava falar isso. Agora eu estou sentindo vocês um pouco mais leve. Quem está sentindo mais leve? Quem recebeu aí a segunda chance, dá um pulo aí na sua cadeira, que ficou mais leve, eu não tenho dúvida. Rapaz do céu. É por isso que eu louvo a Deus por essa igreja, irmãos. Eu louvo a Deus, meu Pai, pelas conversões que nós ensinamos aqui. Eu louvo a Deus pelo aconselhamento. Você tem a oportunidade de abrir teu coração, de chegar diante de uma pessoa que é confiável, que você pode chegar para ela e falar: ei, ora por mim, cara, tá difícil. Eu tô de novo aqui naquela lama, mas eu não vou desistir. Você está me entendendo? Quantas vezes forem necessárias. Eu caminho com pessoas, irmãos, que assim, toda semana me dão relatório. Pastor, tá difícil nessa área. Eu estava fortalecido, mas agora dei uma derrapada aqui, ora por mim.
Não desiste de mim, pastor? Eu falo, não desisto, mas não desisto mesmo. A gente já está muito longe para desistir agora. Você está me entendendo? Então não tem, exclui da tua cabeça a possibilidade de desistir. Exclui. Entende? Exclui. Vou trabalhar com outra coisa, mas essa não é uma possibilidade. Eu vou ser mais sincero, eu vou ser mais temente, mas não vou desistir, não tem essa possibilidade. Você está me entendendo? Não tem essa possibilidade. Porque a nova chance, ela só vem para aquele que deseja alcançar ela. Se você não quiser, está tudo bem, Ele respeita. Ele respeita. Entende? Ele respeita, Ele não obriga. Ele não obriga você a estar na igreja. Ele não obriga você a ser sincero. Ele não te obriga a meditar. Ele não te obriga. Assim como se um dia você falar, isso daqui para mim deu, eu não quero mais estar na igreja. Ele não vai te obrigar a permanecer. Ele não vai te obrigar. Mas se todos os dias você acordar e falar, mais um dia para eu vencer. Mais um dia para eu me manter longe das minhas falhas. Vou falar uma outra coisa para você. Ele não trabalha com a sua fraqueza. Ele trabalha com a sua virtude. Mas Ele te aperfeiçoa na sua perseverança sobre a sua fraqueza. Olha só o que está escrito. Em 2 Coríntios 12:9. Ele, porém, me disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder do Machia repouse em mim. Por isso, pelo Machia, alegro-me nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, então sou... Fala de novo, pois quando sou fraco... De novo, pois quando sou fraco... Mais uma vez, mais forte. Pois quando sou fraco... Mais uma vez, sou... Mais uma vez, sou... Forte! Amém? Irmãos, quando você olha para o desafio, para a água que não baixou, entende? Para o trabalho pesado, olha para isso e fala, é nesse lugar que eu vou ficar mais forte, entende? Quando você olha para aquela pessoa que parece que ela foi feita, ela foi desenhada para testar a tua paciência, olha para aquilo, né? Você fala assim, meu Deus, qual a finalidade dessa pessoa? Essa pessoa não, a vida dela Aí você olha para aquilo e fala, é nesse lugar que eu vou ser forte. Você está me entendendo? É nesse lugar. Essa palavra, irmãos, não diz para você tolerar qualquer coisa, para você aceitar qualquer coisa, não é isso. Não é isso. Ah, então, esse trabalho, que meu Deus do céu, arranca o meu couro, tira a minha alma, é para eu aguentar para o resto da vida. Não, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas se esse trabalho, você reconhece que lá atrás, foi a mão do Senhor que abriu, e Ele te colocou ali, você está me entendendo? E Ele te colocou com uma direção e com um propósito ali. Talvez você ainda não passou de fase, não foi promovido, ou não foi dali para um outro lugar, porque ainda você não concluiu o que você precisava concluir ali. Você está me entendendo? E talvez você está querendo sair de lá, porque lá você está sendo provado em uma área que talvez um tempo atrás você foi provado e você não venceu. E agora você está de novo sendo provado na mesma área. Você está me entendendo? E você continuará sendo, até que você vença aquilo. Entende? Então esse negócio de desistir no meio do caminho, sem concluir a obra, é muito ruim, irmãos. Sabe? Você começou uma faculdade e você larga ela no meio do caminho.
É horrível isso. Conclui. Entende? Conclui. Mas agora eu estou pensando em fazer uma outra coisa. Mas conclui aquela. Tenha o hábito de concluir tudo que você começou. Entende? E saia bem, saia sendo o melhor aluno. Saia deixando uma boa marca. Entende? E não saia foi mais uma coisa na minha vida. Foi mais uma coisa. Porque do mesmo jeito que você faz isso, presta atenção se você não está fazendo outras coisas. A Bíblia que você começou a ler e você parou em Gênesis, nem concluiu Gênesis. Eu concluo depois. As amizades, a mesma coisa. Relacionamento com a família, que você estava ali, estou tentando, mas não consegue reparar. Veja se não está acontecendo a mesma coisa. Agora eu vou fazer isso, agora eu vou ser esse profissional. Aí quando vem a prova, para você ser aprovado, você, não está bom isso daqui. Não está bem como eu pensei que fosse. Conclui com êxito. Entende? Conclui com êxito. Porque no próximo lugar, na próxima fase, vai vir de novo a prova. Vai vir de novo a prova. E você será aprovado. Entende? Você vai ser aprovado. Fala para quem está do seu lado. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Fala mais uma vez. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Você entendeu o que você acabou de falar? Eu vou te traduzir isso daqui. Isso daqui pode falar de você. E isso daqui fala da sua vida na eternidade. Isso vai falar do teu corpo. O corpo de Adão, ele era revestido de glória. Você está me entendendo? Então o que essa palavra está dizendo? Que o seu corpo cheio de glória hoje, quando você receber o seu próximo corpo, será ainda maior de glória. E não vai ser um caquinho de glória agora, para depois então, você está me entendendo? Hoje seu corpo já vai ser revestido de glória. As pessoas quando falam com você, elas olham para o teu olho e elas ficam hipnotizadas, porque elas falam, meu Deus, o que essa pessoa tem? Por que essa pessoa tem um brilho no olho? Por que essa pessoa está sempre positiva? Por que ela está sempre olhando para o bem? Por que ela não se conforma com os dias maus, com as notícias ruins? Porque você está cheio de glória. Porque você está olhando para aquele que dele vem toda a palavra de vida. E você é cheio de vida. E você põe essa vida para fora. Você está me entendendo? Eu estou por aqui com Satanás, meu irmão. Você não está entendendo. Você está percebendo que eu estou meio alterado hoje? É porque ele mente demais. E às vezes você acredita na mentira dele. E você fica flertando com a mentira dele. Mas eu vim aqui hoje, e você veio para cá hoje, para ouvir palavras de verdade. A respeito de quem é você. Você não é qualquer um. Você é filho de um Deus poderoso. Ani Adonai. Ele é Adonai. Você não serve qualquer Deus. Você não serve um Deus de pau, um Deus de pedra. Você não serve o Deus do dinheiro. Você serve Adonai. Você serve Adonai. Eu ia falar que eu estava virado no Jiraya, mas eu não estou virado no Jiraya, eu estou virado no Espírito Santo. Amém. E olha que bênção. A gente ainda vai fechar essa noite ceando. Glória a Deus. Porque é na comunhão dos irmãos que Ele ordena a bênção. E a maior bênção dessa noite é que você é amado. E que Ele não te deu só uma chance. Ele te deu todas as chances, desde que você queira recebê-las. Amém? E mês após mês, nós reforçamos essa chance que nos foi apresentada. Essa chance que lá no madeiro Ele diz, eu não vou olhar para a tua falha. Eu só vou olhar agora, eu não vou só ficar olhando de espectador, mas eu tomo elas todas para mim, para que elas não mais te dominem. Toda falha, todo pecado eu tomo sobre mim, para que você seja perdoado de todos eles. Amém? Glória a Deus.
pode compartilhar os elementos da ceia conforme você for recebendo, vai ficando de pé no seu lugar, e você vai ceiar hoje com entendimento um pouco mais expandido acerca do que é liberdade, acerca do que foi essa pombinha voando e trazendo aquele pedacinho de galho em seu bico, anunciando um novo tempo que era chegado. Era o mesmo homem, era o mesmo Noé, era a mesma esposa, foram os mesmos filhos. Noé não precisou mudar de esposa, ele não precisou deixar aquela para trás, eram os mesmos animais que estiveram preservados dentro daquela arca. Entenda uma coisa, meu irmão, minha irmã, este lugar te preserva, e preserva as palavras do Senhor sempre vivas e clamando dentro de você, amém? Glória a Deus, pode ir recebendo os elementos. Irmãos, eu preguei sem olhar para o relógio, mas foi o Espírito Santo mesmo, irmãos. Para mim, eu achei que já eram as 10 horas da noite. Eu já estava com dó de vocês. Mas olha só, eu ainda tenho 3 minutos para fazer a ceia. Deus é bom! Eu acho que vocês gostam de culto longo. Eu celebraria muito mais. Amém? Ainda é 7h53. Meu Deus, esse relógio está certo? Gente, eu fui embora, eu esqueci de tudo. Eu achei que era muito mais tarde, gente. Glória a Deus. Todos receberam elementos? Se você ainda não recebeu, levante sua mão. Alguém está fazendo aniversário hoje? Aniversário. Cauã fez quando, Cauã? Antes de ontem? Quarta-feira. Parabéns, Cauã. Muito de nada. Quem? O Raim foi ontem. A Sabrina ali atrás? É hoje, Sabrina? Foi ontem, né, Sabrina? E parabéns pra você. Cadê o Raim? Cadê o Raim? Raim! Fez quantos anos ontem, Raim? Hã? Terça-feira? Quantos? 20? 20 anos. Já é um marmanjo, né? Rapaz, eu vi ele era um menino. É, Raim. Esse é um ano decisivo. 20 anos. Glória a Deus. Baru Hashem. O Senhor está fazendo, está trabalhando a vida do Raim. Ele não desistiu de você não, viu, Raim? E nunca desistirá. Amém? Amém, Raim? Ele tem saudade da sua voz. Amém. Todos receberam os elementos? Amém. Irmãos, você que é dessa casa, você que é dessa igreja, você considera essa igreja sua casa, você deve saber, e nós temos orado pelo Dom, já há 2 dias direto. Eu estou com o John e a Fê desde da noite em que o Dom nasceu. E eu tenho uma notícia para você. O Dom, na sua primeira hora de vida, já recebeu a segunda chance. Porque ele nasceu morto e ressuscitou. E vivo está. Glórias a Deus. E agora eu te faço uma pergunta. Que pecado o Donzinho tem? A mesma resposta que Yeshua deu para os seus discípulos quando perguntaram o porquê que aquela criança nascera cego. É porque ele tinha pecado ou é porque os seus pais tinham pecado?
E Yeshua diz: nenhum nem outro. Ele nasceu assim, para que a glória do Pai seja manifestada. Donzinho nasceu morto e foi ressuscitado para que a glória de Deus seja manifestada. E está sendo manifestada naquela UTI. Amém? E continuará em nome de Yeshua HaMashiach. Amém, igreja? Continue orando por ele. E nós cremos que ele sairá e estará tão brevemente aqui entre nós, crescendo no nosso meio, sem nenhuma sequela, para a honra e glória do Senhor. Amém? Amém. 40 minutos. 40 minutos. E uma médica, que já estava com a certidão de óbito praticamente nas mãos, disse: eu não vou desistir até vê-lo vivo. Deus usa as pessoas. Você está me entendendo? Deus quer te usar. Que você saia daqui hoje como um instrumento nas mãos do Senhor, sendo usado para manifestar a glória de Deus por onde você passar. Amém? Charamanaias. Levanta seu pão. Repete comigo. Baruch atah Adonai Eloheinu Melech Olam Hamotz Lehen Min Haaretz. Abaixe seu pão. Só toma cuidado para não comer, né? Às vezes a gente abaixa com fome e já. Eu já peguei algumas pessoas. Você não vê, mas eu daqui eu vejo todo mundo. Tem gente que abre. Levante o vinho. Baruch atah Adonai Eloheinu Melech Olam Borei Peri Hagafen. Bendito és tu, Adonai nosso Deus, Rei do Universo. Graças te damos pelo fruto da vide, a uva. Agora você vai pegar o seu cálice e você vai compartilhar com pelo menos 3 pessoas. E você vai dizer para ele: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Faça isso com pelo menos 3 pessoas. Faz quem está de um lado, do outro, atrás ou na frente. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Amém? Baruch Hashem? Amém. Amém. Agora levante seu cálice e você vai dar o seu lehai mais feliz que você já deu até a sua vida. Amém? Se derrubar, derrubou. Se caiu, caiu. Olha lá, falei? Eita. Eita. Tá inteiro? Tá. Glória a Deus. Aqui tem um anjo, ele apara. Você vai dizer lehai. Amém? Mas vai dar um lehai mais feliz da tua vida. Amém? Porque você não vai só celebrar a sua vida, mas você vai celebrar a nova vida que lhe foi dada. Amém? 3, 2, 1, lehai! Celebramos a vida em nome de Yeshua HaMashiach. Comamos e bebamos. Glória a Deus, amém. Pode ir distribuindo as tacinhas aí para as extremidades. Quem sentiu a crocância dessa matzá aqui? A vida é crocante, né? Amém. Pegou a referência? Amém. Amém. Irmãos, irmãs, na verdade, temos irmãs aqui. Mulheres abençoadas do Senhor, cheias de Deus, mulheres sábias, temos aqui ou não? Eu estou achando pouco. Amém, agora sim. Mulheres, segunda-feira, Beit Ruth, casa de Ruth, na sala de Adonai,
na sala do pai. Ó, até rimou. Beit Ruth, na casa de Adonai, na sala do pai. Dá uma música, vou falar pro Neo Messi compor uma música. Dá até um sertanejo bom. Beit Ruth, segunda-feira, você mulher, 19h30, é a terceira edição. Vão ser quatro semanas? Legal. Olha só que legal. Uma mulher é outro nível, né, gente? A pastora falou que já abriu para contribuições. Você que deseja ser uma Ruth que semeia, você pode procurar a pastora, porque cada segunda-feira é uma noite especial, entendeu? Essa daqui agora vai ser noite do pijama? Não. Surpresa especial, noite de pijama, eu sou muito infantil, né? Essas mulheres são finas demais, é tipo noite de gala, né? Ó, peguei. Então, segunda-feira, você, mulher, esteja conosco, 19h30, né, pastora? Amém. Entrada gratuita, glória a Deus. Só que tem limite, né? Tá, passa a lista, como vocês fazem? Vai na fé, amém. Eu gosto assim. Amém. Mas cabe, né? Sala de Adonai é a sala do pai igual o coração de mãe. Entendeu? Sempre cabe mais um. Então, segunda-feira, 19h30. Amém? Quem aqui deseja ter uma semana maravilhosa? Amém. Gente, amanhã é domingo ainda, né? Hoje não estava com cara de domingo, segunda, não sei. Esse feriado deu uma bagunçada, não deu? Amanhã é domingo, amanhã gente, você pode... Quem vai pro banho amanhã, lá pra cachoeira? Alguém vai pra cachoeira amanhã? Ninguém. Tá bom. Eu ia me convidar, brincadeira, nem quero. Eu quero desejar um ótimo domingo para vocês. Eu louvo a Deus porque o culto dessa igreja é no sábado. Eu não sei quem que inventou isso. Lógico que sabemos. O Eterno, irmãos, Ele mandou, e quando nós obedecemos, nós provamos dos benefícios. Então olha, você tem o domingo livre para a família, que maravilhoso, descansa, faz acorda tarde, né? Hoje, se quiser assistir, dá uma maratonada, você dá uma maratonada, amanhã acorda um pouquinho mais tarde, aí se você pede uma pizza hoje à noite, amanhã de manhã, você já acorda despreocupado, sabe que tem uma pizzinha, para tomar café. Quem está imaginando? Ou você que marcou para fazer aquela reunião na casa, na família, aí vai vir aquele tio, legal pra caramba, vai vir aquela avó, trazendo aquele cuscuz. Quem gosta de um cuscuz de manhã? Ou você acorda com a sua mãe preparando aquele cuscuz maravilhoso, aquele cheirinho de café. Aí você acorda sem pressa, porque é domingo. Domingo pede cachimbo é de ouro. Foi só para vender a ideia de você ter um domingo legal. Aí vocês se dispersaram. Amém? Glória a Deus. Levante suas mãos, quero liberar uma brahá. É que eu tô com tempo, gente, aí fico aqui, papinho. Levanta a mão. Ivaer Adonai Ishmireha. Yair Adonai Panaveleha Vihuneha. Isah Adonai Panaveleha Vayashem Leha. Shalom. Que Adonai te abençoe e te guarde. Que Adonai faça a sua face resplandecer sobre você e mostre a você o seu favor. Que Adonai levante a sua face na sua direção e lhe dê o Shalom. Shalom, Shalom. Um domingo abençoado, uma semana próspera. Avancem em nome de Yeshua HaMashiach. Shalom, Shalom. Deus abençoe.